Olá, bem-vindo a mais um episódio do quadro Família com Propósito. Hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, e dia também que a gente comemora mais um ano de casamento, 15 anos de união. É um dia muito alegre, muito feliz. Dia especial. Sim. E hoje, por ser dia dos namorados, nós decidimos falar sobre esse assunto, namoro, relacionamento, na base de um relacionamento cristão. Então, o primeiro ponto a se falar, né, é da questão da escolha ali de uma pessoa, né, para você firmar ali um relacionamento, um namoro, um casamento. Porque o relacionamento, o casamento, é algo muito sério, muito importante, e as pessoas têm tratado isso como talvez uma brincadeira, uma diversão, e a gente ouve muito coisas do tipo, eu vou tentar, se der certo, bem, se não der, eu parto para outro relacionamento, e não pode ser dessa forma, né? Não é desta forma essa forma não agrada a Deus, e a instituição da família é algo sagrado, é algo que Deus instituiu, né? E nós temos que preservar pela família. Então é isso que agrada a Deus. E aí a família ela começa na escolha do parceiro, né? Na escolha daquele que vai ser o seu cônjuge e com o qual vocês vão formar, a gente vai formar uma família, né? Ter filhos, ter todo um relacionamento, construir um relacionamento. Porque, na verdade, quando a gente fala de família, né, começando pelo namoro, é algo que a gente está começando a construir juntos. Né? E nós vamos colocar alguns tópicos para falar de como essa construção precisa ser feita para que seja algo saudável. Né? Como o Zé Augusto disse, né, hoje está muito assim banalizado, né, essa questão, as pessoas não têm dado a devida importância. Hoje os relacionamentos são muito superficiais, as pessoas às vezes buscam ali num relacionamento simplesmente se satisfazer, benefício próprio, eu vou ali me relacionar porque eu quero isso dessa forma. Eu quero ser feliz, né? E aí já começou tudo errado. Né? Exato. Então, o primeiro ponto a se tratar é a questão dessa escolha. E nós, como cristãos, temos essa preocupação assim de... Tem que ser uma preocupação do cristão, né? Essa escolha. Onde buscar o parceiro, onde buscar outra pessoa para se relacionar. Isso precisa ser uma preocupação do cristão. E hoje não tem sido, né? Eu vou me relacionar com a pessoa, não importa se ela é da igreja ou não, mas com o tempo eu trago ela para a igreja, né? Isso aí já vai ser começou já com um problema. Sim, né? Sim. Isso é algo assim, que a gente precisa deixar muito claro, né? Tanto para os nossos filhos, para quem já tem uma família ali formada, né? Para a gente passar esse ensinamento para os nossos filhos, ou para quem está aí construindo, iniciando ali um relacionamento, porque é bem isso, é uma construção, e o primeiro passo é essa escolha. E não tem como você se unir ali a uma pessoa que não tem os mesmos princípios que você. Na palavra mesmo dá o exemplo, né? Luz e trevas, justiça e injustiça, não tem como andar juntos. Então, essa questão é primordial. O primeiro passo tem que ser feito de forma correta, senão o restante todo vai dar problema. Começando, né, se começar dessa forma, tem uma chance muito maior das coisas caminharem bem. Porque se começar já errado, a chance de dar errado é muito maior, muito maior. Porque o casamento não ele é algo, ele é difícil, né? E nós vamos citar alguns pontos, vamos falar de algumas coisas
que traz essas dificuldades, mas que é perfeitamente possível superá-las, né? A Paulo ali na Bíblia ele dá um exemplo dessa questão do relacionamento ali íntimo, né, com quem você vai ali se relacionar. Ele dá o exemplo do jugo, né, que é aquele aquele suporte que fica no pescoço, né, do animal para ali para puxar a puxar. carroça. Sim. E não, a gente sabe, né, que nós precisamos ali, não tem como colocar dois animais diferentes ali para puxar a carroça, não tem como você colocar um boi e um cavalo, porque eles são diferentes, cada um vai fazer de uma forma, cada um vai para um lado, um vai sair correndo, o outro vai sair lentamente, cada um para um lado, e não tem ali, não vai dar certo. Não vai dar certo. E da mesma forma, essa questão da escolha ali, com quem você vai se unir ali para se relacionar, que tem que ser alguém que tem os mesmos princípios, o mesmo objetivo, né? É. E aí a gente já entra num ponto importante que é a questão da família. Mesmo tendo origens dentro da igreja, tendo os princípios cristãos, também existe a diferença de família, né? Porque a gente fala, quando a gente casa ou se relaciona com uma pessoa, não é somente com ela, mas a gente está se casando com a família dela. Não é que nós vamos, lógico, nós vamos ter que conviver, nós vamos ter essa harmonia, mas isso é muito mais no sentido de que cada um carrega as experiências que aprendeu em casa. Então, as experiências que ela teve com a família, com os pais, com os irmãos, com os avós, tios, ela carrega e da mesma forma eu carrego isso. Então, quando eu me relaciono com ela, não é somente com ela, mas é com esse conjunto de experiências que ela traz, né? E que eu também levo. Então, por exemplo, se eu venho de uma família amorosa, carinhosa, que tem bastante diálogo, que as pessoas conversam, que existe isso, e o outro não vem, são pessoas caladas, fechadas, ou que não tem muito diálogo, e quer dizer, nós já vamos ter um conflito ali, porque eu vou querer conversar, ela não, e nós vamos ter que, já vamos enfrentar uma dificuldade nisso, né? E fora, né, dei um exemplo simples, mas tem famílias que são mais agressivas, que têm experiências que são já mais conflitantes na hora de lidar, né? E a gente carrega tudo isso para o nosso relacionamento. Né? Então nós precisamos aprender a lidar com isso. E a fase do namoro é justamente para isso, é para conhecer o outro e entender esse tipo de coisa, né? Se nós de fato estamos prontos ou preparados para lidar e amadurecer isso tudo para que o relacionamento possa dar certo. E isso sempre vai acontecer, né? Sempre vai haver ali uma diferença ali de personalidade, de criação, e isso precisa. Tem duas formas da gente encarar isso. A gente pode encarar isso como um problema, uma dificuldade, mas a gente pode encarar isso como uma ferramenta de transformação na vida do outro. É muito mais simples a gente encarar dessa forma. Sim. Porque Deus trabalha dessa forma. Deus vai colocando situações nas nossas vidas para a gente... Para que a gente aprenda, para que a gente se molde e cresça. Sim. Né? Não simplesmente, isso é um problema e eu vou ficar me lamentando e vou ficar com o problema enquanto eu não enfrentá-lo, enquanto eu não usá-lo para crescer, né? Então, a gente necessita encarar dessa forma. A diferença no outro vai fazer com que vai ser uma ferramenta de aprendizado na minha vida. Então, isso eu acho muito, assim, muito legal e Deus, assim, ele vai cuidando, ele vai direcionando as coisas, porque ele cuida em todos os detalhes. E nós somos privilegiados por isso, por Deus, assim, nos ensinar e às vezes de maneiras simples e de maneiras que assim,
que acaba sendo, assim, boa para nós. Todo dia ele dá, todo dia ele nos dá a oportunidade de aprender. E aí cabe a gente estar atento a isso, né? Como eu vou olhar isso? E a gente tem que ser intencional em tudo. No nosso relacionamento, nós precisamos ser intencionais, né? Um outro ponto importante, que tem muito a ver com isso, é a questão da comunicação, né? A gente precisa treinar a nossa comunicação. A comunicação, ela tem níveis, né? Desde uma comunicação superficial até chegar no nível máximo da comunicação, que é quando a gente consegue expressar os sentimentos. Isso muitas vezes é difícil. Que nem aquela questão que eu falei, né, da família. Então, era uma família que não conversava, que não se expressava, não expressava os sentimentos. E quando vai, né, para um relacionamento com uma outra pessoa, isso pode atrapalhar, pode dificultar, mas isso a gente também precisa aprender, precisa treinar, né? Precisa ser intencional nisso. Eu preciso falar se eu não gostei de algo, eu preciso chegar e falar, né? Não simplesmente virar a cara, ficar emburrado, ou ficar em silêncio. Ou guardar para si aquilo, gerar ali uma tristeza, uma angústia, isso também não, né? A gente precisa aprender a expressar aquilo que a gente sente. Hoje, eu vejo assim, os relacionamentos muito superficiais, né? Muitas vezes você está ali atarefado, com um monte de coisa para fazer, e você não está ali. Você está ali de corpo presente, mas a sua mente, o restante não está ali, você não está prestando atenção no que o outro está falando, você não está olhando nos olhos, você não está dando a devida atenção, e hoje eu vejo que isso tem acontecido, assim, no relacionamento do casal, no relacionamento dos pais com os filhos, e para construir um relacionamento, você precisa de dedicação, você precisa de tempo, você precisa de disposição. De esforço. E hoje eu acho que é uma das coisas que tem faltado, assim, na vida das pessoas como um todo. Ninguém quer se esforçar, ninguém quer ali ser, às vezes, moldado, ser ali trabalhado. Não, as pessoas querem aquilo que é bom para si, que acham que é bom para si, porque na no maioria final, das vezes não é, e não busca ali fazer o melhor para o outro, cuidar do outro, não busca ali se doar. Então, isso também é algo que tem, assim, destruído relacionamentos. Sim. Infelizmente. Um outro ponto importante é a questão de finanças, né? Então, que também está relacionado com a questão da comunicação, saber como cada um lida com o dinheiro, né? Porque isso gera problemas muito grandes depois no relacionamento, né? Então, é importante aprender a lidar com o dinheiro. Existe uma série de cursos, de formas de fazer isso, formas simples até. Um dia a gente pode falar sobre isso, né? Sobre essa questão de finanças e alguns pontos que a gente considera importante, né? Mas o casal precisa ter esse tipo de conversa, né? E não pode ser simplesmente, cada um paga as suas contas. Não, a partir do momento que é uma família, que é uma união, é necessário que tenha um planejamento financeiro e que haja objetivos. Tem que ter já propósitos, metas, para que a família caminhe, né? Construa algo. Né? E no padrão bíblico não tem essa questão, eu tenho meu dinheiro, você tem o seu dinheiro. Não, o dinheiro é do casal, né? O dinheiro é da família. Aí esse dinheiro junto ali vai ser usado de forma, precisa ser, né? De forma planejada, de forma... Sim, bem estabelecida, né? Sim, com objetivos e metas bem definidos, né? E um outro ponto, né, muito importante, que precisa ser lapidado, muito bem lapidado ali na fase do namoro, é a questão das expectativas. Sim. Muitas vezes a gente cria, né, expectativas erradas
Isso gera uma ansiedade e isso vai gerando problemas, porque a gente se frustra quando aquelas expectativas não são atendidas. E, de novo, né, isso está relacionado com a questão da comunicação. Conversar com o outro, colocar aquilo que espera, aquilo que imagina, como gostaria que seja, né, que as coisas aconteçam. E se não acontecem, também não guardar. Da mesma forma, ter essa conversa, esse diálogo, por que, que é assim, por que, que não é, o que, que nós podemos fazer, né, para melhorar, para mudar, para que seja algo bom para os dois. Então, as expectativas, elas têm que estar alinhadas também com uma realidade e elas têm que ser conversadas, né, para que haja um propósito, para que haja um direcionamento e o casal vá na mesma direção. Porque se um começa a colocar a sua expectativa, a sua felicidade como dependente do que o outro faz, não vai dar certo, né? No relacionamento, eu não estou aqui para ser satisfeito, para que eu seja satisfeito para ser feliz. Eu estou no relacionamento para fazer ela feliz, né? Então, se eu já vou com esse pensamento, né, as minhas expectativas, tudo é conversado, tudo é alinhado, né? Então, a gente precisa caminhar dessa forma. Sim, faz toda a diferença, né? Um outro ponto, que esse é o principal de todos, no relacionamento, e que tem que já começar no namoro, sem dúvida, é a questão do relacionamento com Deus. A gente já falou, né, no outro vídeo, vou deixar aqui no card, daquele triângulo que tem o homem, a mulher e Deus. Então, quanto mais o casal se aproxima de Deus, mais um se aproxima do outro. Tá? O casal pode tentar se aproximar um do outro, mas se eles estiverem distantes de Deus, isso não vai funcionar. E essa aproximação com Deus, ela precisa começar, ou já tem que fazer parte da vida, mas no namoro é importante. É importante no namoro orar junto, né? Sim. Buscar a orientação de Deus, buscar o aconselhamento, buscar os dois fazerem, terem essa intimidade com Deus. Porque se no namoro já não é dessa forma, não adianta achar que, então quando a gente casar, nós vamos morar junto, nós vamos fazer. Não funciona. Então, o Deus está no relacionamento, pedir a orientação, pedir que ele esteja nos planos do casal, né? No namoro, já no namoro, é muito importante, né? Porque isso fortalece o casal, assim, já ali no namoro, de uma forma tão grande que quando começar ali de fato o casamento, né, a convivência ali, que muitas vezes passa ali por um ajuste, eles já estão ali os dois alicerçados em Deus, e mesmo que surjam, que vai surgir de fato problemas, eles vão buscar ali os dois junto em Deus a solução para o problema. Né? Eles já vão ter o hábito Exato. de acontecer algo, a primeira coisa, porque o que a gente vê muito é que quando tem um problema, as pessoas tentam resolver da sua forma, da sua maneira, com a sua força. E a última opção é Deus. Quando vê que não tem mais jeito, que não tem mais solução, Senhor, eu preciso da sua ajuda, da sua orientação. E teria que ser ao contrário. Quando começar o problema, quando começar aquela dificuldade, já buscar a orientação de Deus. E os dois juntos buscando, a força que isso tem é muito grande. Então, a chance disso se resolver, desse casal prosperar, desse casal ter um bom relacionamento, é muito maior. Quando, no início, já tem Deus ali como o centro do relacionamento. Sim. Relacionamento é isso, é investimento, é disposição, é você querer fazer o melhor para o outro, você está disposta a isso. E Deus conduzindo, com certeza, tem bom êxito, né? Sim. E se você lembrar de mais
mais alguma coisa que você acha que é importante no relacionamento, principalmente na fase do namoro, deixa aqui nos comentários pra gente, né? E se você estiver gostando dos nossos vídeos, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário. É isso aí. Então, que vocês aproveitem aí o Dia dos Namorados, né? Nós aqui com uma comemoração extra, nosso aniversário de casamento, e que você não espere somente o Dia dos Namorados para fazer algo de especial para o seu cônjuge, né? Que você possa sempre se dispor para fazer o melhor, para abençoar a vida do seu cônjuge e a vida da sua família como um todo. É isso aí. Amém? Amém. Fique com Deus. Tchau.